Isso aí. Bom, gentilmente atende o nosso convite. Está aqui o presidente do Sindicato Rural de Camaquã, em Arambaré, Arilei Mendes, para nos atualizar a respeito desta pauta que chama a atenção e precisa chamar a atenção. A manifestação realizada pelos produtores da região pela securitização das dívidas agrícolas, não é, Arilei? Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Realmente, essa é uma pauta que está sendo reivindicada faz tempo já, né? Uhum. Nós, os produtores, isso é um movimento dos produtores rurais, que sentindo a necessidade de uma prorrogação de seus contratos de custeio, de investimento, resolveram fazer alguma coisa para chamar a atenção do governo federal. E esse resolver para fazer chamar essa atenção, fizeram esse movimento de paralisação nas entradas dos municípios principalmente municípios arrozeiros que plantam soja, em todo o Rio Grande do Sul. Então nós temos várias BRs, não digo trancada, porque a trancada não se tranca muito, é uma paralisação rápida de trânsito e uma aglomeração de tratores e produtores nas entradas das cidades, os entroncamentos. Isso é para chamar a atenção do governo federal, que está insensível a esse pedido de ajuda dos produtores para resolver suas dívidas. Nós vamos ficar com um passivo muito grande aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, de arroz e soja. E agora a gente está sentindo que o fumo também está com esse problema. Então, os produtores, para não ficarem inadimplentes, resolveram fazer essa paralisação pedindo a securitização. E a securitização, Roberto, é aquela reunir todas as dívidas numa só e prorrogar, de preferência por 20 anos, para poder dar uma sobrevida a esse produtor que está endividado, que Ou vai seja, ficar endividado. ninguém está pedindo nenhuma benesse. Ninguém está pedindo para pagar. Ao contrário, o Não, produtor quer pagar, por isso que está. Né? E por que disso? Porque foram atingidos seriamente, sim, né? sim. Especialmente do Rio Grande do Sul, pelas enchentes, né? Nós tivemos aquela grande enchente, mas antes da Também enchente já tivemos o seca. seca, depois tivemos enchente e agora esse ano Isso. seca de novo. E o que Então, que acontece, né? Teve ano aí, o que que aconteceu? O produtor não conseguia, não tinha piso para entrar para plantar. exatamente. Depois, né, não tinha piso para colher, né, Lili? Exatamente. Teve E isso todos esses gera uma problemas. quebra muito grande. Imagina tu ser um produtor e tu ver hectares e hectares grelando lá a E não poder soja, colher, né? não Não poder poder colher. colher, porque o tempo não deixa. Então, como essa lavoura é uma indústria a céu aberto, tu não tem controle do tempo, Exatamente. tu tem que ser protegido de alguma maneira, porque o agro é o que traz comida na mesa do brasileiro, né? Nós plantamos para alimentar todo o É. brasileiro. E tem algumas E, pessoas que ficam, mas não sei o que, tá, mas só tem uma coisa, né? Além de trazer o alimento para a mesa, ele impulsiona e muito todo o comércio da região. sim, Imagina o que, que é um comércio de Camaquã sem o produtor de tabaco, sem o produtor de soja, sem o produtor de milho, sem o produtor de arroz. Tem outras culturas, mas eu sim, cito estas sim. que são as As principais, preferências né? que a gente planta aqui no município é essa. Realmente é uma quebra de produção grande e vai ocasionar uma parada do comércio local, né? E Vai esse ano dar que, problema no comércio. e esse ano que passou, especialmente a soja, teve uma quebra muito grande, não é, Edilei? Muito grande. Outro dia nós estávamos conversando, até no posto, alguns Foi, meses atrás, né? foi. E tu falando da reunião que teve, né, que o senhor participou, e que a situação no estado foi grave, né? Sim. E, A diminuição da produção de soja é muito grande, né? A colheita foi bem prejudicada, além disso, também a diminuiu, comercialização não está nada diminuiu boa, o né? preço
A soja até que se mantém nesse valor. Está mais baixo, mas ainda se mantém. O arroz é que caiu muito. Deu uma queda, né? O arroz deu uma queda muito grande, quase 60%, quase a metade, né, do ano passado para cá, o valor caiu. Então, isso aí tudo colabora para fortalecer esse movimento de securitização, trazer as máquinas para a BR. A gente não quer fazer paralisação de trancar trânsito, mas porque isso aí causa uma certa prejuízo à população. E nós não queremos fazer prejudicar ninguém. A gente quer ser ouvido pelo governo federal. E uma das maneiras de ser ouvido é fazer pressão. E fazer pressão tu tem que se mostrar, trazer as máquinas para a rua e botar na beira das BR, que o povo que passa nas estradas vai sentir que o produtor está mal, precisa dessa ajuda, precisa do apoio da população e uma ajuda do governo federal para fazer uma renegociação de dívidas. Isso é muito importante. Tu nota nas movimentações, Alex, Bert, eu estava falando com o Alex agora há pouco ali na frente. Tu nota nas manifestações é que a manifestação é dos produtores. São os produtores rurais que estão na beira das BR. São os plantadores, os produtores, com a ajuda do comércio local, do comércio das cidades, estão apoiando a indústria. Estão todos unidos apoiando esta causa da securitização. Então a gente fica satisfeito que o movimento é ordeiro, não tem nada de aleatório fora do movimento. Produtores, indústria e comércio juntos para conseguirmos essa securitização que está muito difícil de ser concretizada. Não sei por quanto tempo ainda vão ter que ficar na faixa para sensibilizar o governo. Pois bem, e de resposta, por enquanto, muito pouco? De resposta, por enquanto, muito pouco, Alberto. Tem uma sinalização, né, de prorrogação por 3, 4 anos, mas é insuficiente. Então a gente ainda tem as nossas entidades como Farsul, FETAG, Fedrarroz, eles estão constantemente em Brasília tentando uma medida que alongue um pouco mais a negociação. E alguns bancos até sinalizam com uma certa receber a proposta, tentam conversar e falar alguma coisa. Então a gente pede para todo produtor que está com esse problema de pagar, porque agora parece que daqui uns dias, dia 15, começa a vencer algumas parcelas. Então que o produtor não deixe de ir tenha que ir no banco. Vá no seu banco e negocie, converse com o gerente, não deixa vencer as parcelas sem ao menos conversar com o gerente do banco. Vá em todos os bancos. Todos os bancos vão receber o produtor e não podemos assim deixar passar. Não pode deixar vencer a parcela sem conversar com os gerentes do banco. Vá no seu banco, a gente está recomendando, se é a Farsul, a FETAG e a Fedrarroz, recomendam que todo produtor vá no seu banco e converse com o seu gerente para tentar uma luz no fim do túnel, que seria a melhor seria a securitização, mas se não houver securitização, que converse com o seu gerente do seu banco e tente alguma negociação. Vamos torcer que isso se resolva logo, né, Adriano? Sim, a gente está nessa expectativa, né? E a programação é de seguir, então, né, com os protestos de maneira ordeira, né? Sim. Até que chame a atenção, de fato, né? Que venha alguma resposta. Estamos esperando que todas as semanas a gente espera que venha uma resposta do governo federal, dando não digo uma solução definitiva, mas que dê um caminho para ser seguido, né? Para os produtores seguirem, o que vão fazer, o que vão esperar. E é uma encruzilhada, né, Arilei? Porque ao mesmo tempo que estão aí lutando pela securitização, o produtor vem vendo esses prejuízos causados pelas intempéries, porque a gente teve um tempo atrás assim a soja aumentando bastante a área e um pouquinho de redução do arroz.
Aí o arroz depois começou a ser mais lucrativo e o cara tem que buscar Sim. a produção daquilo que vai ser rentável, né? Que vai... Houve uma inversão de Houve uma novo, inversão. né? E agora, como é que Antigo. você está vendo, Arilei? Roberto, eu vejo uma situação muito difícil, porque essa época que esses tratores que estão na beira das Tinha que BR estar lá. já tinham que estar trabalhando a terra, já tinham que estar fazendo terra, produzindo, para produzir. Porque, e aí para que não trabalha na terra, não trabalha na lavoura. E o tempo vai passando. E a incerteza do produtor de não saber o que vai fazer com suas dívidas aumenta mais ainda a Sim, porque aí insegurança de trava a plantar ou questão não de plantar, adquirir né? semente, de adquirir Exatamente. insumo. Insumos geral. E é muito complicado. E sabe que o agro, o Brasil, 30% do PIB do Brasil é do agro, né? Isso aí, o que diminuir de lavoura vai dar um reflexo direto na economia do país o ano que vem, né, Alberto? Então é muito importante que a gente tenha uma solução adequada, ou que não deixe vencer as dívidas, que a gente consiga, a Farsul até está pedindo isso aí, a Farsul, a FETAG, a Federal estão pedindo isso aí em Brasília, um, prolongar um pouco as parcelas que estarão vencendo agora, passar para mais 90 dias. E para não Deixar dar uma respirada, para né? deixar uma respirada, para não apertar o produtor, agora tem que ou paga ou fica inadimplente. E ficar inadimplente, sabe que nunca que o cara que ficar inadimplente não vai mais, o produtor não vai mais conseguir um financiamento no banco, né? Então é muito difícil a situação fica muito difícil se não houver uma solução de equalização dessas dívidas ou no mínimo um parcelamento, uma prorrogação para ser paga, para ser negociada mais adiante com os bancos.